Durante quase 2 décadas, ela guardou silêncio. Sem entrevistas, sem manchetes, sem comentários, apesar dos inúmeros rumores que giravam em torno de seu falecido marido, Miguel Galardo. Mas agora, aos 79 anos, Pilar Velázquez, atriz, mãe, durante muito tempo, a pessoa mais próxima do homem por trás de Oi, Tenho Ganas de Ti, finalmente rompeu o silêncio. Foi realmente indolor a separação? O que aconteceu, de fato, nos bastidores de uma das histórias de amor mais discretas da música espanhola? Fique conosco enquanto desenterramos as confissões há muito tempo ocultas de um dos romances mais enigmáticos do cenário musical latino, a história de uma voz romântica que se apagou cedo demais. Em um tranquilo dia de novembro de 2005, o mundo da música romântica ficou em silêncio. Miguel Galardo, o cantor espanhol de voz aveludada que embalou gerações com suas baladas, faleceu aos 55 anos. Sua morte, causada por um câncer nos rins, marcou o fim de uma era onde as canções falavam através de suspiros, os pianos eram confessionais e cada verso transbordava emoção genuína. Embora os mais próximos já estivessem preparados para o inevitável, os fãs em toda a Espanha e América Latina ficaram devastados. Para milhões, Galardo era mais do que uma voz. Ele era a trilha sonora de seus momentos mais íntimos. E embora nos últimos meses de vida tenha se afastado do olhar público, poucos podiam imaginar um mundo sem sua música. Nascido como José Miguel Galardo Vera, em 29 de setembro de 1950, no bairro granadino do Albaicín, cresceu em meio a uma rica cultura popular, mas com poucos recursos. Sua infância não foi marcada pela fama, mas sim pela luta. Quando a fábrica de sabão de seu pai faliu, a família mudou-se para Barcelona em busca de uma nova chance. Para o jovem Miguel, a música se tornou rapidamente mais do que uma paixão. Era um refúgio. Enquanto outras crianças brincavam na rua, ele enchia cadernos com versos e encontrava consolo nas melodias arrancadas de um violão emprestado. Aos 16 anos, ingressou no Conservatório de Barcelona, onde estudou solfejo, violão e piano. Foi no início dos anos 1970, a um evento beneficente discreto a Madrid, que Pilar Velázquez e Miguel Galardo se encontraram pela primeira vez. Ele, ainda um jovem cantor promissor com olhos melancólicos e um caderno sempre à mão. Ela, uma atriz já conhecida nos palcos e nas telas, com um olhar firme e um ar de mistério que encantava o público. Não houve fogos de artifício naquele primeiro encontro. Apenas uma troca de palavras tímidas nos bastidores, entre risos educados e olhares curiosos. Mas algo se acendeu. E nos meses que seguiram, os encontros casuais se tornaram visitas planejadas, os cafés rápidos tornaram longas conversas à noite, e o que era apenas admiração mútua se transformou em um amor silencioso. Pilar nunca foi fã de exposição. Ao contrário de muitas atrizes da época, evitava festas e aparições desnecessárias. Miguel, por sua vez, vivia imerso no processo criativo. Escrevia canções durante madrugadas inteiras, muitas delas inspiradas por ela, mesmo que nunca a mencionasse diretamente. Ele escrevia melhor quando sofria, confidenciou Pilar certa vez. E às vezes, eu era a razão dessa dor. O relacionamento entre os dois era intenso, mas nunca caótico. Não houve escândalos públicos, nem confissões em revistas. Ele vivera o amor de maneira reservada, criando uma filha longe das câmaras, protegendo-a de um mundo onde tudo era vendido como espetáculo. Mas a fama tem seu preço. Miguel viajava com frequência para turnês internacionais. Os sucessos se acumulavam. Corazón viajero, mus corazón, tu me sabes compreender. E, com eles, vieram também os excessos, o cansaço, a pressão das gravadoras, a solidão dos hotéis e as tentações dos palcos. Pilar, por sua vez, sentia-se cada vez mais invisível. Deixou de aceitar papéis importantes para cuidar da filha, para manter a casa, para estar presente. Aos poucos, foi abrindo mão de si mesma. A separação não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo lento, quase imperceptível. Um desencontro de agendas, um silêncio a mais na mesa do jantar, uma ausência que já não era notada. Quando decidiram seguir caminhos diferentes, fizeram-no com maturidade e com dor. Nunca deixei de amá-lo, mas aprendi a amar de longe, diria Pilar anos depois, com um sorriso triste. Nos anos que antecederam sua morte, Miguel enfrentou o câncer com dignidade, mas também com medo. Recolheu-se, recusou entrevistas e escreveu até o fim. Entre os poucos que o acompanharam discretamente, estava Pilar. Ela o visitava sem alarde, levava comida, lia seus poemas. Às vezes apenas sentava em silêncio ao seu lado. Ninguém sabia. E era melhor assim. Hoje, aos 79 anos, Pilar vive em um bairro tranquilo nos arredores de Madrid.
Mantém um jardim simples, gosta de ler romances policiais e cuida dos netos com a mesma delicadeza com que outrora cuidou de seu grande amor. Raramente fala sobre Miguel, mas guarda cada disco, cada carta, cada rabisco com letras de músicas que só ela reconhece como dedicadas. Miguel era um homem de palavras. Eu, de silêncios. Mas, no fundo, nos entendíamos assim. E talvez seja por isso sua história, mesmo envolta em mistério, continua sendo uma das mais belas e mais humanas da música espanhola. Entre todos os objetos guardados por Pilar, há um caderno preto, envelhecido, com as bordas gastas e algumas páginas já soltas. Dentro dele, anotações à mão, frases soltas, partituras incompletas, rabiscos que não fariam sentido para mais ninguém. Mas para Pilar, aquele caderno é uma extensão da alma de Miguel. É nele que estão os versos nunca gravados. As letras que eu escrevia de madrugada, com a luz baixa para não acordá-la, enquanto lembrava dormindo. Muitos dos versos começavam com apenas uma palavra: Pilar. Algumas canções falavam de saudade, outras de culpa. Havia também notas de gratidão, de ternura, de renúncia. Você foi meu refúgio quando o mundo me exigia ser um ídolo. Foi meu silêncio quando tudo ao redor era barulho. Essas palavras, encontradas em uma folha avulsa, Pilar leu apenas depois de sua morte. Nos últimos meses de vida de Miguel, já frágil e com a saúde deteriorada, os médicos aconselhavam repouso absoluto. Mas ele insistia em sentar-se ao piano, ainda que por poucos minutos. Uma das últimas músicas que tentou finalizar, mas que jamais gravou, era uma melodia simples, carregada de melancolia. Pilar lembra de ouvi-la certa noite, da sala, sem que ele notasse sua presença. Ela nunca ouviu aquela música de novo. Nem quis. Era a despedida dele. Hoje, enquanto muitos lembram de Miguel Galardo como a voz romântica da Espanha, Pilar o recorda como um homem complexo, generoso, sensível e, muitas vezes, solitário. Um homem que amou profundamente, mas que se sentia prisioneiro das expectativas, da fama e dos próprios medos. A imprensa, durante anos, tentou arrancar dela confissões. Ofereceram exclusivas, capas de revista, documentários. Ela recusou todos. Eu não queria que nossa história virasse espetáculo. Ela já foi linda demais em silêncio. Durante quase 2 décadas, Pilar Velázquez permaneceu em completo silêncio. Nada de entrevistas, nada de manchetes, nenhuma declaração, mesmo enquanto o rumor sobre seu ex-marido, Miguel Galardo, continuavam girando no ar. Mas agora, aos 79 anos, a atriz espanhola que foi, por muitos anos, a mulher mais próxima do homem por trás de Hoy Tengo Ganas de Ti, finalmente quebrou o silêncio. Foi mesmo um adeus sem dor? O que houve por trás de um dos romances mais discretos da música espanhola. Miguel Galardo faleceu em novembro de 2005, aos 55 anos, vítima de um câncer renal. Para o mundo, ele era a voz das baladas românticas, o cantor das emoções contidas, das palavras sussurradas entre pianos e violões. Para Pilar, ele foi algo bem mais íntimo. O pai de sua filha, seu companheiro durante anos, o homem que a amou e a magoou profundamente. Conheceram-se no início da década de 1970 em um estúdio de TV. Ela já era uma atriz respeitada, com papéis importantes no cinema e no teatro espanhol. Ele, um jovem cantor em ascensão, tímido, sempre de olhar baixo e caderno de anotações nas mãos. O romance fluiu rápido, mas sem alarde. E foi assim que viveram, discretos, quase invisíveis aos olhos da imprensa. Miguel era reservado. E eu também. Nunca fomos casal de capas, nem quisemos ser, lembra Pilar. Casaram-se em segredo e, pouco tempo depois, nasceu a filha do casal, chamada também Pilar. A maternidade mudou Pilar Velázquez. Começou a recusar papéis mais ousados, afastou-se das filmagens longas e decidiu priorizar a família. Enquanto isso, Miguel começava sua escalada definitiva na música. O sucesso trouxe distâncias. Turnês, entrevistas, compromissos, viagens e, aos poucos, silêncio. Pilar começou a sentir que havia se tornado apenas um nome nos bastidores da vida do cantor. Eu o via mais nos jornais do que na sala de casa, diria anos depois, sem rancor, mas com uma tristeza que nunca escondeu. A separação foi inevitável, mas não pública. Ambos continuaram mantendo a discrição que sempre os caracterizou. Não houve escândalos, apenas uma retirada mútua. Ele seguiu com sua música, ela com sua vida longe das câmaras. Mas mesmo após o fim do relacionamento, Pilar continuou sendo parte da história de Miguel. Ajudava na criação da filha, acompanhava discretamente os lançamentos musicais e, às vezes,
Recebia bilhetes dele, pequenos fragmentos de afeto, quase pedidos de desculpas codificados. Quando Miguel ficou doente, Pilar soube pela filha. Ela me disse que o pai estava piorando e que talvez quisesse me ver. Não hesitei. Foi até a casa dele em Madrid. Sentaram-se juntos, depois de tantos anos. Eu estava frágil, mas ainda sorria do mesmo jeito. Você ainda é linda, murmurou ele. Pilar sorriu. Não respondeu. Poucos meses depois, Miguel morreu. Pilar não foi ao funeral. Decidiu viver o luto sozinha, em silêncio. Nosso amor foi íntimo demais para terminar em aplausos ou discursos. Preferi guardar-o só para mim. Hoje, Pilar Velázquez vive afastada da vida pública. Não dá entrevistas, raramente aparece em eventos. Cuida do jardim, lê romances policiais e conversa longamente com sua filha, que se tornou psicóloga. Na sala da casa, há apenas uma foto de Miguel. Eu, sentado ao piano, olhando para cima. É de uma das nossas manhãs. Ele compôs 3 músicas naquele dia. Nenhuma famosa, mas todas para mim. E quando perguntam se ainda o ama, Pilar não responde. Apenas sorri, com aquele mesmo silêncio que guardou durante 20 anos. Após a separação de Pilar Velázquez, Miguel Galardo mergulhou num silêncio que poucos ao redor conseguiam decifrar. Continuava compondo, gravando, sorrindo nos palcos, mas havia um vazio em sua presença. Algo havia-se partido, não em sua carreira, mas em seu centro emocional. A voz continuava a mesma, mas os olhos não sorriam mais, comentou certa vez um produtor que o acompanhava desde os primeiros discos. Durante anos, tentou preencher esse silêncio com melodias. Lançou álbuns, viajou pela América Latina, foi recebido com flores em Buenos Aires, aplausos de pé no Chile, lágrimas em Caracas. Mas ao voltar para casa, o som dos teatros dava lugar ao eco das paredes. Seu apartamento a Madrid era simples. Um piano, uma vitrola, uma estante com livros e discos, e um quadro da filha, Pilar, ainda criança. Quando a saudade apertava, ele compunha. Quando doía mais que o suportável, escrevia cartas que nunca enviava. Uma dessas cartas, encontrada entre seus pertences após sua morte, dizia: a Pilar, a maior sorte da minha vida foi tê-la amado em silêncio. E a maior dor, não saber como dizer isso sem parecer tarde demais. Durante os anos 90, Miguel se reinventou. Não como artista, mas como homem. Abriu mão dos holofotes, recusou contratos com grandes gravadoras e começou a dar aulas particulares de canto e composição para jovens artistas que o admiravam. Era generoso, paciente e raramente falava de si. Mas, vez ou outra, deixava escapar uma lembrança. A mulher mais forte que conheci não estava no palco. Estava ao meu lado e eu a deixei ir. Seu último disco, gravado com grande esforço, foi uma despedida sem dizer adeus. As letras estavam carregadas de saudade, mas também de aceitação. A faixa final, Ao que nos tens, parecia falar diretamente com Pilar, e talvez falasse mesmo. Nos últimos dias, recusou a hospitalização. Quis morrer em casa, com seu piano por perto, cercado por cadernos, fotografias antigas e um silêncio que, enfim, não parecia tão pesado. Ao seu lado, sua filha segurava a mão dele. Ela tinha seus olhos, diria mais tarde Pilar Velázquez, ao recordar aquela noite. Miguel Galardo partiu como viveu, com elegância, emoção e mistério. Deixou canções que ainda tocam corações, mas também deixou perguntas sem resposta. E talvez seja assim que os poetas devem partir. Hoje, cada vez que ouvimos "I Tenho Ganas de Ti", não escutamos apenas um hino ao amor. Escutamos um pedido de perdão, uma confissão oculta, uma declaração eterna à mulher que o amou em silêncio e que ele, no fundo, nunca deixou de amar. Nos dias que seguiram ao falecimento de Miguel, o mundo artístico prestou homenagens comoventes. Programas de televisão recordaram suas apresentações históricas, rádios tocaram suas baladas sem parar, e fãs de várias gerações escreveram cartas, flores e mensagens em frente ao prédio onde ele morava. Mas Pilar Velázquez escolheu o silêncio. Não apareceu em entrevistas, não deu declarações. Apenas deixou uma única coroa de flores, branca, enviada anonimamente, com um cartão que dizia: há quem me ensinou que o amor verdadeiro nem sempre precisa ser compreendido. P. Durante o funeral, permaneceu distante, sentado ao fundo da igreja, de óculos escuros e vão discreto. Quando a cerimônia terminou, esperou a todos saírem. Sozinha, se aproximou do caixão. Colocou, entre suas mãos frias, uma fotografia antiga dos dois, tirada nos bastidores de uma peça teatral,
quando ainda eram jovens e invencíveis. Ela não chorou, não diante dos outros, mas naquela noite, em casa, ouviu outra ocupa meu lugar e, pela primeira vez em décadas, dançou sozinha na sala. Não era mais por dor, diria depois. Era por gratidão.